Fala galera, seja bem-vindo ao Dominador de Filmes. Quer ver um filme suspense? Então é nesse. Bora lá para um resumão. O filme começa com uma garota chamada Georgia. Georgia abandonou a faculdade de trabalho, não tem vontade mais de trabalhar. Também não tem amigos e prefere ficar em casa e não fazer nada o dia todo. A sua mãe aconselha a fazer algo com sua vida, chamada Joy. Eles discutem constantemente e têm um relacionamento muito tenso, hein? Georgia mora com seus pais e tem uma irmã. Georgia não é muito próxima à sua irmã mais nova. E cada vez a relação com seus pais só piorava. Certa manhã, sua mãe obriga a sair de casa. Georgia, sem escolha nenhuma, foi até uma agência para procurar emprego. Uma funcionária Dolores o atende e olha o teu currículo. Ela diz para George que ela não tem experiência de trabalho nem educação adequada. E pediu para George sorrir mais, alegrar mais para subir na vida. Mas George ofendeu a mulher, dizendo que ela mesmo não chegou muito longe na vida. Isso enfurece Dolores, tanto que ela manda ela garota para o porão para trabalhar com equivista. Mais tarde, George descobre por meio de um colega de trabalho que Dolores só atribuiu essa tarefa às pessoas que ela realmente odeia. Mas George fica evitando o trabalho durante o dia, ouvindo música durante o trabalho. Só que ela percebe que os outros ficam jogando e fumando durante o trabalho também. George até descuidada era, até perdeu um arquivo, mas não preocupou com isso. No entanto, ignorava isso. Durante o almoço, George sai para comer. Depois que termina, volta para o escritório e ouve notícias que relatam que a estação espacial russa está caindo no Oceano Pacífico, como esperado, mas alguns destroços, incluindo o assento de vasos sanitários da gravidade zero, que está prestes a cair. Um estranho se aproxima de nossa garota e pergunta se o nome dela é Georgia, mas ela ignora. O homem pergunta novamente, menciona o seu nome, que deixa chocada. Georgia se afasta, mas o homem consegue tocar no seu cabelo, deixando marcas assustadoras. Então, de repente, o vaso sanitário de gravidade zero da estação espacial cai e atinge a Terra. Isso causa uma explosão e as pessoas começam a correr para salvar suas vidas. Um momento depois, Georgia levanta confusa depois da explosão, mas é abordada por um homem chamado Ruby e uma mulher chamada Beth. Eles informam ela que ela faleceu e Georgia percebe que seu corpo está no chão, morto, mas ela se recusa a aceitar, insistindo que é muito jovem para morrer. O homem e a mulher pediu para ela ficar calma, ela não fez nada demais. A dupla apresenta como ceifadores, que têm a tarefa de tirar almas dos mortos e guiá-las para a vida após a morte. Eles levam Georgia para ver sua autópsia no hospital, onde seu rosto está quase irreconhecível. Georgia fica abalada com a visão, mas fica ainda mais deprimida pelo fato de que a primeira pessoa a tocar no seu corpo nu é o legista. A cena então corta para alguns dias depois, onde Georgia acompanha os ceifadores ao seu próprio funeral. Lá ela percebe sua mãe devastada pela morte dela, o que a choca porque elas brigavam constantemente quando ela estava viva, mas o que mais a magoa é ver o triste estado da sua irmã mais nova, que ela sempre ignorou durante o funeral. Georgia descobre que embora as pessoas não possam vê-la, elas conseguem ver Ruby perfeitamente, e ele explica que ser um ceifador. Após o funeral, Georgia vai a um café com os ceifadores e pergunta por que ela ainda não foi para o céu ou para o inferno. Ruby explica que ela tem uma tarefa especial para ela, que ela se tornará uma ceifadora assim como eles, e ele revela que cada ceifador deve passar diante de um certo número de almas antes de ser promovido. Acontece que o homem que tocou em Georgia antes sua morte também era um ceifador, e ela era uma alma, última alma, já que ele foi promovido e deixou o emprego. Então Georgia vai substituí-la, que receberá um corpo físico, mas com um rosto diferente, para as pessoas vivas. E Georgia não tem escolha. No dia seguinte, testemunha uma morte, na qual uma ceifadora chamada Rose ceifa alguém morreu quando um piano caiu em cima de sua cabeça.
Georgia percebe uma pequena criatura se movendo pelo prédio e pergunta o que é. Ruby explica que é chamado Gravingly, uma criatura que causa acidentes como esses, que ajuda a cumprir os destinos, e diz para não o incomodá-lo, pois ele tem seu próprio papel no equilíbrio entre a vida e a morte. Em seguida, Ruby apresenta George a outro ceifador chamado Manson, que acabou de ceifar 2 viciados em drogas. Ruby pede ele para encontrar um apartamento para Georgia. Acontece que os ceifadores mudam para a casa de pessoas mortas. Só se muda de lá quando o ser humano muda para lá. Manson leva ela para um apartamento onde o grupo criminoso foi massacrado recentemente. Georgia fica toda abalada com aqueles cadáveres brutais. Manson explica que ceifadores não são pagos pelo seu trabalho, tem que roubar os mortos para sobreviver. Nos próximos dias, Georgia sai com os outros ceifadores, só observa. Quando rouba as almas de outras pessoas, depois de algum tempo, Ruby lhe dá a primeira missão. Ela deve levar a alma de uma passageira chamada Quest em um trem. Ele informa que a morte será muito violenta, então seria melhor que ela colocasse o cinto de segurança. Ao chegar ao trem, Georgia se senta em seu assento, dignado, e uma mulher de meia idade entra, que presume que a mulher Quest se sente mal por ela estar pensando que sua vida tem que acabar tão cedo. No entanto, segundos depois, uma garotinha entra e George percebe que um gravelink à distância, rosnando para ela. Isso finalmente a faz perceber que Christian é, na verdade, a garotinha que acabou de entrar. Logo, o trem começa a se mover. A hora da sua morte se aproxima e Georgia toca em Christian para tomar sua alma. Mas ela não consegue fazer isso, então ela se aproxima da menina. Georgia sugere que ela se mude para outro assento. Mas nesse momento um guarda aparece e interrompe a conversa e proíbe que Georgia de falar com Christian. Mas nesse momento o trem de repente sai do curso. Desce uma ladeira no meio da floresta enquanto o caos irrompe entre os passageiros. Georgia rapidamente agarra Christian e tenta salvá-lo. Finalmente o trem para quando o guarda examina a cena e fica aliviado, sabendo que todos sobreviveram ao violento acidente, incluindo Christian, que estava protegida por Georgia. Em seguida, os sobreviventes permanecem na floresta, aguardando ajuda, e Georgia percebe que Ruby é à distância. Ela se aproxima dele e ele imediatamente a repreende por não ter feito o seu trabalho. Ela explica isso, que não conseguiu fazer isso porque Christian é apenas uma garotinha, com uma longa vida pela frente. Ruby então responde que todos devem enfrentar a morte e seu destino já está escrito. Ele avisa que se a criança não morrer, sua alma começará a apodrecer dentro do corpo, fazendo com que ela se sofra. George então implora a Ruby para fazer isso sozinho, mas ele responde que com a tarefa foi atribuída a ela, somente ela pode fazê-lo. Com o coração pesado, George então retorna a Christian e pede a ela que feche os olhos. Ela obedece após que George toma sua alma e a condena à morte. As pessoas ficam aterrorizadas com o que testemunha, mas George se afasta para se juntar a Ruby na floresta. Então encontra a alma de Christian. Segundo depois, um caminhão de luz aparece diante deles. É a porta para o céu, por onde a menina entra alegremente. Os 2 ceifadores observam a lágrimas, enquanto desaparecem na luz. A cena então corta para a casa de Joey, onde ela recebe a visita do seu vizinho. Acontece que sua filhinha Reggie tem dito aos outros que a sua mãe não deixa usar o banheiro. Furiosa, Joey fecha a porta. Confronta Reggie sobre o porquê ela está espalhando essas mentiras como essa. Então a menina responde que só disse isso para os vizinhos deixarem usar o banheiro deles. Joey fica chocada e avisa para não repetir o ato, pois ela pode ser presa por abuso da filha. Dia depois, Joey recebe uma ligação da escola de Reggie informando que estava roubando assentos de banheiro. Ela repreende a filha e conta ao marido sobre a informação. Ele sugere que consulta um psicólogo infantil, mas no entanto a Reggie se recusa a consultar. Então seu pai, que a apoia, garante que eles não a forçarão a isso. Por outro lado, Georgia ainda está lutando para se adaptar à sua nova vida. Ela sente que seu trabalho é muito cruel, mas pois não quer causar sofrimento aos outros. Então decide desistir e não aparece na reunião habitual dos ceifadores. Depois que ela não aparece, Ruby chega ao apartamento dela para falar com ela, mas Georgia decide não abrir a porta e tenta fazê-lo pensar que ela não está em casa. Ruby se cansa de esperar, então simplesmente deixa o próximo nome debaixo da porta.
uma lista de morte e vai embora. Só que Georgia se recusa. A noite chega e é a hora de outra pessoa morrer em Gravelink. Mas Georgia ignora e vai dormir. No dia seguinte, ela recebe um bilhete na porta exigindo o aluguel do proprietário. Deixa ela toda confusa. Se ela não pagar, ela será expulsa em breve. Ela pede conselhos a Mason e juntos eles tentam roubar dinheiro dos paquimetros. Mas o momento é interrompido por Ox, que tenta atropelá-lo com um caminhão. Nesse momento, Beth também chega a informar que Ruby convocou a Nicotrério. Ruby pede um pouco de privacidade aos legistas. Ruby fala que ela deveria ter colhido ontem. Ela afirma que ele está morto de qualquer maneira. No entanto, Ruby informa que ela não libertou sua alma, dizendo que ele está preso dentro do corpo, causando-lhe sofrimento. Então pede para ela o toque. Então Georgia não tem escolha a não ser obedecer. Então ela toca no homem e liberta. Ele agradece os ceifadores, dizendo que estava em grande angústia em seu corpo morto. Ruby afirma que é culpa dela. Ele também afirma que esse é o trabalho dela, que ela também não pode fugir da responsabilidade para sempre. Ruby então aconselha a encontrar algo que ela ama neste mundo e se apega a isso, para que ela tenha um motivo para continuar. Mais tarde, Georgia sente tanta falta da sua família que vai vê-lo do lado de fora da sua antiga casa. Ao mesmo tempo, Joy recebe outra visita de um vizinho que revela que Reggie roubou outro assento de vaso sanitário. Joy fica furiosa e corre para repreender a filha. Mas Georgia vê a sua irmã saindo pela janela, com a mochila nas costas, e decide segui-la. Ela logo chega em frente a uma grande árvore e fica chocada ao descobrir que Reggie estava acumulando todos os assentos do banheiro roubados em homenagem a Georgia. Georgia se arrepende de não estar no passado na vida da irmã dela e determina consertar as coisas. Georgia decide ficar na terra e fazer tudo o que puder para ajudar Reggie. Na manhã seguinte, ela aparece na agência de empregos e encontra Dolores novamente. Desta vez, ela adota uma abordagem diferente, fala com a mulher com um sorriso amigável. Com o seu charme, ele oferece um bom emprego como secretária de escritório. Então o episódio termina com finalmente aceitando sua nova vida e assumindo uma nova identidade sob o seu nome Milady.